Olá, eu sou Hinaldo Bento e hoje nós vamos falar sobre Paulo Freire. Então, primeiro, para quem não me conhece, eu sou formado em Letras pela Faculdade de Olinda, FOCA, e a primeira vez que eu fiquei sabendo sobre Paulo Freire, desde criança a gente escuta falar, mas que eu fiquei sabendo na universidade, foi numa cadeira, eu acho que é Pedagogia da Educação, algo relacionado assim, acho que foi no quinto período, que eu fui ler um livro que falava sobre os 10 maiores pedagogos do mundo. E aí tinha várias pessoas que fizeram muito pela educação, só que todos estrangeiros. Tinham Piaget, acho que Vygotsky, tinham outros teóricos também. E lá na lista estava Paulo Freire. Então eu particularmente me assustei de ter um brasileiro na lista, porque o Brasil no mundo todo, esse era um livro estrangeiro. O Brasil no mundo todo ele é conhecido como o país do futebol. Os nossos jogadores eles são conhecidos. Nós temos 5 títulos mundiais, mas conhecido por ter um educador que seja relevante, eu não sabia disso. Então eu não sabia do tamanho de Paulo Freire. Depois de formado, eu fui ler esse livro aqui, Pedagogia da Autonomia, e gostei do livro. Acredito que o ideal seria eu ter lido antes de me formar, porque o livro fala muito sobre a prática educativa, fala sobre várias coisas. O que foi que eu aprendi com Paulo Freire, com esse livro? Antes de eu falar isso, eu vou falar para você. É uma pena reduzir Paulo Freire apenas ele era comunista, ele era de esquerda. Ele é muito mais do que isso. É uma pena a gente ter que reduzir ele a apenas isso. O que eu aprendi com o Paulo Freire é que o professor ele não pode considerar o aluno como uma tábula rasa. E o que é uma tábula rasa? É um nada. É como se o aluno fosse um ser sem luz. Esse é o nome do aluno. Aluno é sem luz. O professor tem a luz e o professor deposita o conhecimento no aluno. Com o Paulo Freire, eu consegui desconstruir isso. Isso é muito importante para a gente, que é professor. Se você é professor, você sabe disso. É muito importante para a gente desconstruir isso. Por quê? Nós somos professores, nós passamos 4 anos estudando muito sobre um tema, às vezes a gente faz especialização, mestrado, então a gente é muito bom num tema. Quando a gente vai passar para o aluno, muitos alunos não sabem nem o que a gente está falando. Então, assim, quando ele fala que o aluno não é uma tábula rasa, é tipo assim, não quer dizer que o aluno não estudou tanto quanto a gente que ele seja burro. O professor não pode chamar aluno de burro, entendeu? Então, não tem por que desprezar Paulo Freire. Tem muita coisa boa aqui também, entendeu? Mas tem muita coisa boa, entendeu? É possível sim extrair coisas boas daqui. Olha só para você ter ideia, gente, eu não sou nenhum especialista em Paulo Freire, tá bom? Não tenho artigo publicado em Paulo Freire. A minha dissertação foi em literatura portuguesa, não foi relacionada em Paulo Freire, mas assim, só para você ter ideia, Paulo Freire, ele é o único brasileiro entre os 100 autores mais citados no mundo. O livro de Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido, é o terceiro livro na área de humanas mais citados em artigos acadêmicos. Para você ler Paulo Freire, para você entrar em universidades da Finlândia, Áustria, Alemanha, Canadá, Estados Unidos, você precisa ler Paulo Freire. Então, assim, a gente é o país do futebol e agora a gente tem um educador que desponta como alguém de qualidade, alguém que tem relevância, alguém que pensa. E por que Paulo Freire é tão estudado assim lá fora? Quando eu digo que ele é tão estudado assim lá fora, é porque, vejam só para vocês terem ideia, em Estocolmo, a capital da Suécia, tem uma estátua de Paulo Freire. Para pensar. Um brasileiro estudou aqui, na Federal, tem uma estátua dele lá na Suécia. Então você tem a opção de dizer assim, a Suécia é comunista, aí os Estados Unidos é comunista, Canadá é comunista, a Alemanha é comunista e o Brasil é que é o berço do capitalismo. Você tem essa opção de se alienar e achar que todos os países do mundo são comunistas, esse debate burro que desde Getúlio Vargas perdura aqui no Brasil, é por isso que a gente é um país assim. Olha só, o método de Paulo Freire ele é aplicado na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Austrália, na Nova Zelândia, na África do Sul, em vários países. Os melhores países do mundo têm uma estátua de Paulo Freire na Suécia. Você tem noção do que é isso? Tem uma estátua de um brasileiro lá na Suécia, um cara que é educador, pô.
não jogador de futebol brasileiro. Você entende? Paulo Freire é nome de centro acadêmico na Finlândia, na Áustria, no Canadá, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Você tem noção do que é isso? Tem um nome de um lugar que eles falam aqui, não, isso aqui é uma homenagem ao brasileiro, pô. Entendeu? Entendeu porque é burro reduzir Paulo Freire a dizer, ah, mas ele era comunista. Ah, mas... Entendeu como é... E sabe, eu percebo muito que quem critica Paulo Freire omite essas coisas, entendeu? Para pensar. Qual é o brasileiro que chegou tão longe? Nós que somos brasileiros, nós ficamos felizes quando um brasileiro passa para estudar em Harvard, em Cambridge, em Massachusetts. Então a gente fica muito feliz. Nosso brasileiro passou, conseguiu uma bolsa, foi estudar lá nos Estados Unidos, na Harvard, Universidade. Paulo Freire foi professor de Harvard, de Cambridge, de Massachusetts. Tem noção do que é isso? Eu não estou falando que Paulo Freire deu uma palestra lá. Brasileiros já deram palestra lá. Eu não estou falando de uma palestra. Eu estou falando de um brasileiro que foi professor das melhores universidades do mundo. Eu estou falando de um brasileiro que é um brasileiro que consegue fazer com que o Brasil seja não só conhecido como um país do futebol. É algo que desponta. Agora para pensar. Quem criticou Paulo Freire? Com certeza você já deve ter visto pessoas criticando Paulo Freire aí. Eu não estou falando que ninguém está acima da crítica. Mas quem criticou Paulo Freire já fez o quê? Para pensar. O que é que essa pessoa tem de relevância mundial? A terceira obra mais aplicada em teses na área de humanas, pedagogia do oprimido. Você tem noção do que é isso? Uma estátua do cara lá na Suécia. Você tem noção do que é isso? Sabe? É o Pelé da educação aqui do Brasil. Então, só para você ter noção do que é. Aí quem critica Paulo Freire, além de não ter relevância, ou só ter relevância no seu grupo, no grupo dos seus fãs, tenta desmerecer ou omite esse fato. O fato de que Paulo Freire é um fenômeno. Ele conseguiu fazer com que o Brasil fosse conhecido não só pelo futebol. Então, olha só. Outro erro também é atribuir a Paulo Freire o fato da educação brasileira ser ruim. Não sei se vocês sabem, mas Paulo Freire, as propostas de Paulo Freire, elas estavam na reforma de base de Jango. Então, olha só, nas reformas de base, só que como vocês sabem, houve a ditadura militar, Jango teve que ir para o Uruguai, Paulo Freire foi preso. Então, as reformas de base, as ideias de Paulo Freire, elas não foram aplicadas na época da ditadura. O que foi aplicado na época da ditadura foi o Mobral, uma espécie de ensino nacional para um país continental como o Brasil. Por isso que deu errado. É por isso que as pessoas falam assim, ah, não, mas a escola antigamente era bom. Vai ver lá nos números. Quantos analfabetos tinham? Entendeu? Aí você fala assim, ah, hoje não tem tanto analfabeto, mas hoje as pessoas não conseguem interpretar. Ah, tudo bem, não conseguem interpretar. Mas hoje nós estamos melhor do que, muito melhor do que na época da ditadura. Desde que começou a democracia, a gente está começando a melhorar os índices da educação. Então, se a educação do Brasil deu errado, Elis Regina ela fala isso, né? Na música dela ela fala, eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens. Eles venceram, a ditadura venceu. Como é que se pode colocar o erro da ditadura, o erro do Mobral ter dado errado, e em Paulo Freire, se ele não estava aqui, ele foi preso, ele teve que ser exilado, como é que pode colocar o problema da educação do Brasil nele? Quando a gente fala de ser alfabetizado, eu lembro que quando eu fui alfabetizado, a minha professora, ela usou métodos de Paulo Freire, métodos freirianos. Por exemplo, talvez você também. Olha só, eu sou professor de inglês e qual o problema com relação ao ensino de língua inglesa? É tentar adequar a realidade do aluno aqui. Eu dou aula numa comunidade pobre, aqui em Olinda. Então não faz sentido um livro de inglês ter lá play golf, play tennis. Não faz sentido. O meu aluno não sabe o que é golfe. Ele nunca pegou uma raquete de tênis. Então, eu tenho que tentar adequar o ensino de língua inglesa para o aluno daqui da comunidade. Essa foi a ideia de Paulo Freire, essa questão de tentar adequar. Porque o Brasil é um país muito grande, aqui no Nordeste a gente fala de uma coisa, no Sul falam de outras coisas. Então, tentar adequar elementos. É por isso que Paulo Freire é tão considerado nos Estados Unidos, a ponto de a melhor escola pública dos Estados Unidos, a Revere High School, aplica o método freiriano. A melhor escola pública aplica o método freiriano. O país que tem a melhor educação pública do mundo, que é a Finlândia, homenageia Paulo Freire com o nome de centro acadêmico. Você tem noção do que é isso? Tem noção do que é isso? Então, assim, como eu estava falando,
O problema que a gente tem é que a gente acha que está discutindo futebol quando a gente discute educação. Ah, mas Paulo Freire era de esquerda, fulano era de direita e fulano era... Não, cara. Existem diversas coisas que a gente pode extrair daí. Como eu estava falando com relação à alfabetização, eu não sei vocês, mas comigo a minha professora, ela fazia assim, ó, B com O, Bó, L com A lá, bola. Por que a minha professora pegou bola? Por que minha professora não pegou um utensílio que eu nem conheço? Raquete, R-A, não. Porque ela pegou bola, porque ela pegou um elemento próximo de mim. Ela sabe que eu era criança, que eu ganhava bola quando eu era pequeno, de presente. Então, essa ideia é uma ideia freiriana, de pegar elementos do cotidiano, elementos que fazem parte do seu dia a dia e tentar te ensinar a ler, tentar te ensinar, além de ler, fazer você refletir sobre o seu espaço. Entendeu? Então, essa ideia é uma ideia freiriana. Então, assim, como é que a gente pode desprezar um homem desse? O homem, ele é lido nos Estados Unidos, na Inglaterra, nos países de primeiro mundo, ou seja, para resumir aqui o vídeo, gente, a melhor educação do mundo, ou as melhores educações do mundo, respeitam Paulo Freire, respeitam a história de Paulo Freire. Aí nós que somos brasileiros, uma das piores educações do mundo, dos países subdesenvolvidos, aí a gente despreza Paulo Freire. Quem é que está errado aí? Entendeu? É o Brasil que está certo. O Brasil, a educação do Brasil, ela é ruim, não é por conta de Paulo Freire. Paulo Freire faz parte da solução do problema. É por falta de Paulo Freire. Entendeu? É por falta de Paulo Freire. Porque para pensar, se as melhores educações do mundo respeitam e aplicam o método dele, por que o Brasil não é uma das melhores educações do mundo? Porque a gente não aplica. Entendeu a lógica? Então a gente não precisa tirar Paulo Freire da educação, pelo contrário, a gente precisa colocar Paulo Freire na educação. E eu, como pernambucano, como olindense, eu tenho orgulho de ser nascido no mesmo estado que Paulo Freire. Eu tenho orgulho de ser brasileiro quando eu vejo alguém como Paulo Freire despontar. Não foi com futebol, entendeu? Nada contra os jogadores de futebol, mas não foi com futebol. Foi com sabedoria e inteligência. Que o homem conseguiu uma estátua lá em Estocolmo, que conseguiu ser nome de centro acadêmico no mundo todo, que conseguiu ser a terceira obra mais citada no mundo. Entendeu? Não é para todo mundo, não. Qual brasileiro que conseguiu fazer isso? Quem critica Paulo Freire aqui no Brasil já fez o quê? Já ensinou em Harvard? É difícil entrar em Harvard como aluno, imaginem como professor. Então, acho que falta um pouco de bom senso. A educação não é para discutir como Fla-Flu. Esse livro que eu li de Paulo Freire, além dele ensinar o professor a ser humilde, não chamar o aluno de burro, não menosprezar o aluno, Paulo Freire ele fala também que a gente tem que discutir o nosso ponto de vista com relação às questões políticas. O debate hoje dá muito isso. O professor não pode falar sobre política, e Paulo Freire fala que o professor, sim, pode falar sobre política na sala, respeitando o ponto de vista do aluno, mostrando o ponto de vista do professor, e uma discussão saudável, sem desprezar o aluno. Até esse nome deveria mudar, entendeu? Aluno, sem luz, como assim? Entendeu a lógica? Então, assim, é possível sim extrair muita coisa boa de Paulo Freire. E eu queria até fazer um teste social aqui. Eu sei que hoje a gente vive em bolhas, entendeu? Quem é de direita vive numa bolha de direita que provavelmente o que eu te falei aqui tu nem sabe. Isso tudo que eu te falei de Paulo Freire, as pessoas que falaram mal de Paulo Freire para você não te contaram. Elas não vão te contar que o cara ensinava em Harvard. Quem é que vai te contar? Porque Harvard é comunista agora, é? A Suécia é comunista, Estados Unidos é comunista, Inglaterra é comunista, todo mundo é comunista e o Brasil é que é. Entendeu a lógica? Então não dá para você criticar Paulo Freire e falar a verdade. Então eu queria até fazer um teste social aqui. Se você é um desses que eu estourei a sua bolha, eu entrei na sua bolha e você, tipo, poxa, não gostei do que esse cara falou muitas verdades, esse cara falou coisas que os meus gurus, os meus professores mentiram para mim ou mentiram essa informação. Então, se você é um desses, fica à vontade, deixa dislike aí, ó. Dislike, não deixa like, deixa dislike, tá bom? Eu quero ter noção de o quanto isso acontece com as pessoas. Agora, claro, se você gostou, esse vídeo te ensinou, esse vídeo fez com que você refletisse e parasse de achar que a educação é para discutir como se fosse um clássico de futebol, então deixa o like aí, ok? Um abraço. Vou estar gravando o vídeo aí, eu espero estar gravando o vídeo aí toda semana. Já fazia tempo que eu queria desabafar dessa forma, gente. Tô engasgado aqui, não pode, pô. Paulo Freire é Paulo Freire, tem que respeitar o homem. Não existe educador no Brasil mais considerado que esse cara, não. Tem que respeitar. Tem que respeitar, tem que tirar o chapéu. Tem defeitos, tem defeitos. A gente ainda pode discutir sobre outras questões da educação, sobre metodologia, mas tem que respeitar. Esse cara aqui você tem que respeitar, porque ele é o Pelé da educação.
Aqui para o Brasil, ele é o Pelé da educação. É isso. Um abraço.